meus amigos, minhas amigas do A Hora do Encontro. Ele está começando. Esse programa que traz para vocês discussões interessantes de pesquisas, estudos que estão sendo realizados na Universidade Sesumar. Eu sou a professora Tânia, do mestrado em Promoção da Saúde, trazendo hoje uma convidada que já vou apresentar para vocês, do programa de mestrado em Tecnologias Limpas. A Hora do Encontro é isso, é esse momento da gente discutir, de mostrar para vocês aquilo que está sendo feito na academia e que de alguma maneira pode tornar a vida das pessoas melhor. Afinal de contas, este é o propósito da ciência. Numa linguagem simples e acessível, nós vamos falar hoje com a doutora Rúbia Carvalho Gomes Correia, que um prazer recebê-la, e trazendo ainda para nós a Raíra Casalvara, né? A doutora Rúbia é engenheira de alimentos, é mestre e doutora em engenharia de alimentos, é docente do programa de tecnologias limpas do Unicesumar, é pesquisadora do Instituto Sesumar de Ciências, Tecnologia e Inovação, o ICET, e é membro colaborador externo do Centro de Investigação Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. E a Raíra é biomédica e mestranda do Programa de Tecnologias Limpas. O programa de pós-graduação em Tecnologias Limpas é coordenado pela doutora Márcia Andreazzi, um mestrado interdisciplinar, onde alunos de diferentes disciplinas estão congregados, né? Hoje nós vamos falar de um tema importante com vocês, que é sobre a questão dos resíduos alimentares. E para isso ninguém melhor do que uma doutora em engenharia de alimentos. Tudo bem, meninas? É um prazer enorme receber vocês aqui. Olá, Tânia, o prazer é nosso. Nós agradecemos o convite, é uma alegria estar aqui. Para mim também é uma alegria receber a professora, a pesquisadora, a sua orientanda, né? Olá, Tânia, obrigada pelo convite, obrigada, professora, por me convidar. E vamos... A Raíra está estreando, ela está na primeira experiência. Aqui é bastante tranquilo, aqui é um bate-papo, né? A gente sabe que a ciência tem o seu método, tem a sua linguagem, né, própria para quando estamos falando com os pares. Mas aqui nós estamos conversando com os nossos amigos, com os telespectadores que estão nos ouvindo e que não necessariamente dominam, né, essa linguagem. Então vamos falar de uma forma que possa todos nos compreender, porque esse é o propósito do programa. Nós estamos falando em resíduos alimentares, né? Esse é o tema de hoje, um tema muito importante, doutora Rúbia, notadamente no momento em que a gente está ouvindo muito falar de insegurança alimentar voltando no Brasil, da fome voltando, né? Então, nós estamos num momento propício para vocês, duas que são da área, falar para a gente sobre a importância da valorização dos resíduos alimentares. Qual é a importância dessa prática? Tânia, você já começou num ponto que eu diria que é essencial, né? Que é falar desse grande paradoxo do desperdício de alimentos e da fome no mundo. Então, a FAO nos diz que 1/3 de todos os alimentos que são produzidos no mundo, eles vão para a lata do lixo. O que é surreal se a gente pensar no tanto de gente que passa fome, né? E trazendo esse assunto para o Brasil, nós estamos vivendo um tempo muito triste em que a insegurança alimentar hoje faz parte da vida de 116 milhões de brasileiros. Então, é muito urgente, é um tema super atual, é o motivo dos nossos esforços na ciência, tentar minimizar isso, né? Encontrar formas sustentáveis de diminuir esse desperdício, né? De tentar diminuir ao máximo o desperdício, mas também de valorizar os resíduos que acabam acontecendo ao longo da cadeia de alimentos, né? E, nesse sentido, qual que é a importância da recuperação desses resíduos alimentares? Não é só endereçar a questão ambiental, ou seja, dar um destino ambientalmente correto para eles, né? No caso, quando você faz a recuperação de resíduos alimentares, você está fortalecendo as cadeias produtivas também, gerando novos empregos através de novas atividades. E numa etapa ideal, né, na etapa final disso, seria produzir para a sociedade
ingredientes naturais, ingredientes alimentares que não são tóxicos, que são bioativos e que poderiam voltar à cadeia de abastecimento de alimentos, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Quando eu falo em resíduos alimentares, me dá um exemplo de algo que eu poderia identificar como tal. São as cascas dos grãos, por exemplo, as cascas do arroz, da quinoa, que a Raira vai falar depois, tudo aquilo que pode sair de algum processo da indústria, ou aquele fruto, aquela hortaliça que não saiu do campo por algum motivo, seja por algum erro na colheita, no cultivo, tudo isso é resíduo alimentar. São as tortas originadas da produção de óleo vegetal, tudo isso está dentro do que a gente considera resíduo. Tá, nós estamos, pelo que eu leio um pouco, conheço um pouco, mas pelo que a gente vem acompanhando, há sempre um reclamo dos pesquisadores, dos estudiosos, para que essa valorização dos resíduos se torne algo mais próximo de nós, né? Porque, assim, nós, o cidadão comum, muitas vezes não tem conhecimento, não sabe, não tem dimensão das potencialidades, né? Você é otimista quanto ao futuro, né? Você acha que no futuro esse tratamento dos resíduos sólidos, vou falar do Brasil especificamente, no Brasil você acha que nós vamos alcançar um grau de maior aproveitamento? Eu espero que sim. A gente tem plantado as sementes ali no programa de tecnologias limpas, no sentido de pelo menos oferecer as bases teóricas, os exemplos, né, e dar para os nossos alunos uma base de conhecimento para que eles possam atuar nesse sentido, né? Claro que isso depende de muitos incentivos, depende de todo um contexto. Mas o que a ciência diz é que a gestão de resíduos do futuro, ela tem que ser feita em 2 etapas. E a etapa principal, primordial, a que tem que ser priorizada, né, é extrair diretamente, logo que esse resíduo é gerado, a gente tem que extrair desses resíduos compostos de alto valor agregado. Como seriam esses compostos? Seriam compostos bioativos, como compostos fenólicos, antioxidantes naturais. Ainda a gente pode obter biopolímeros, né, que são os bioplásticos a partir desses compostos. Também podemos extrair enzimas, que têm uma ampla aplicação não só na área alimentar, mas na área ambiental, na área farmacológica, né? Além disso, nós podemos obter dali bioplásticos, né, polissacarídeos, todos esses que podem ser usados pelas diferentes indústrias. Então, essa seria a prioridade, fazer essa valorização, extraindo dos resíduos compostos de alto valor agregado. E só depois, ou seja, do resíduo, que eu vou fazer compostagem, né, utilizar na ração animal e todas essas outras gestões mais tradicionais que nós já conhecemos. Olha, nós estamos aqui hoje numa Hora do Encontro, eu sou a professora Tânia. A Hora do Encontro é um programa dos mestrados da Unicesumar, Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento nas Organizações, conversando com uma pesquisadora do Programa de Tecnologias Limpas, que é a doutora Rúbia Carvalho Gomes Correia. E daqui a pouco vai falar com a gente também a sua orientanda, Raira Casalvara, que é biomédica, aluna, né, do Programa de Tecnologias Limpas, também vai falar com a gente. Nós estamos falando sobre resíduos, né, alimentares, a importância disso, dessa discussão, notadamente no momento em que, como a doutora Rúbia também já falou, a gente tem um número muito grande de pessoas passando fome em todo o mundo. E o Brasil, infelizmente, não está fora disso, né? Então, acho que por isso o convite e novamente agradecendo as duas pelo aceite, né? Eu gostaria de retomar com você a questão da fome, né? Que as pessoas falam em segurança alimentar e isso está muito hoje evidenciado. Você acha que os governantes, eles têm dado o devido valor, têm estimulado pesquisas, trabalhos que se voltam
para a questão dos resíduos alimentares, para essas pesquisas, para essas ações? Os governos levam isso a sério? Olha, eu acho que a ciência, de uma forma geral, depois desse tempo tão difícil, que a gente ainda não venceu, né, que é a pandemia do Covid-19, a ciência, em vários países, ela está sendo muito valorizada, né? Eu acho que esse é um momento muito oportuno para que sejam realizadas pesquisas como essa que a professora Tânia acabou de falar. No grupo que eu participo em Portugal, definitivamente os incentivos têm aumentado, né? Na aprovação de projetos, enfim, cooperação com as pequenas empresas regionais. O nosso país vive um momento muito delicado em relação aos incentivos com a ciência, professora. Então, eu acho que a gente tem que adotar estratégias de resiliência, né? E sempre fomentar esses assuntos, essas pesquisas, escrever esses projetos e insistir nesse sentido. Realmente, o que a professora falou do momento do Brasil é um momento delicado mesmo para pesquisadores, para as instituições de pesquisa, enfim, é um momento delicado. Certo. Como eu gostaria de... Vocês fazem, né, a recuperação de bioativos a partir dos resíduos alimentares, certo? Como é que vocês fazem isso? Como é esse processo? Como é feita essa recuperação? Olha, professora, eu não posso mentir. É um processo em algumas etapas, né? É um processo holístico, ou seja, que considera o todo, né, do contexto econômico, ambiental, enfim. Por uma questão de tempo, a gente não vai poder falar muito. Sim. Mas a etapa principal desse processo de recuperação é a extração. É a etapa em que eu efetivamente vou extrair os meus compostos-alvo, né, os meus compostos de interesse daquela matriz. E, nesse sentido, as tecnologias limpas brilham, né? Elas oferecem a abordagem sustentável para que essa extração seja feita. Então, eu posso dizer que essas são as abordagens ideais, né? As tecnologias limpas, elas são assim chamadas também de tecnologias verdes, porque elas são amigas do ambiente. Elas permitem a extração dos compostos sem o uso de calor, ou seja, a gente tem uma economia de energia e permitem também que essa extração seja feita com um volume bem menor de solvente, ou seja, eu não gero mais resíduos no meu processo. Também são tecnologias eficazes que vão respeitar ali os bioativos no sentido de não degradar o meu composto de interesse. Então, eu posso falar alguns exemplos que a gente tem até no LIABIC aí, da Unicesumar, e usamos com os nossos alunos nas pesquisas, né? A gente tem a tecnologia de extração assistida por ultrassom, que nós temos no laboratório, a Raira vai trabalhar. Nós temos a extração com CO2 supercrítico, a extração com água subcrítica, são exemplos também. E nós temos a extração assistida por micro-ondas. Então, esses são só citando aí alguns exemplos dos métodos que são baseados em tecnologias limpas. O curso de mestrado em tecnologias limpas, ele é interdisciplinar, ele, portanto, alunos, né, procedentes de diferentes áreas, né? Você nos traz, né, a Raira, que é biomédica, né, e eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente, se fosse possível, da sua pesquisa, em que pé está essa pesquisa, como é que vocês duas estão trabalhando. Com certeza. Então, olá. O meu projeto de dissertação que eu estou fazendo com a professora Ruby, acompanhada também do professor José Eduardo, a gente vai investigar a casca do grão da quinoa, que é gerada no beneficiamento desse grão. A quinoa, então, ela tem sido valorizada atual, é um grão que tem sido recebido uma valorização mais atual. Apesar dela estar presente na cultura dos países mais andinos, Bolívia, Peru, há muito tempo, agora que ela tem ganhado um reconhecimento mundial, porque é um grão muito nutritivo, tem potencial de bioatividades, como atividade antioxidante, atividade antifúngica, também pode ser utilizado como quimioterápico, anticarcinogênico, então ele é realmente muito nutracêutico. E a casca, ela não é comercializada junto com esse grão, porque ela tem um componente que são as saponinas, e as saponinas, elas trazem um amargor
mas não significa que ela não tem bioatividade, ou seja, não tem potencial de ser aplicado para formulação de nutracêuticos. Mas ela não pode ser, ela é considerada antinutricional. Aí a gente vai fazer a investigação dos compostos fenólicos dessa casca do grão, que a gente recebeu, a gente fez uma parceria com o maior produtor de grão do Brasil. Ele já enviou para a gente as cascas, a gente vai começar as análises agora esse mês. E a gente vai ver se tem fazer a extração para fazer a análise dos compostos fenólicos que tem nela e os potenciais aplicações. Por quê? Porque a casca, ela ainda é subexplorada. Então, esse é o nosso interesse principal. Aí, como a professora falou, para os métodos de extração, a gente vai utilizar a química verde, que é nomeada, né? Que são as tecnologias limpas. A quinoa é aquelas as sementinhas pretinhas bem pequenininhas, né? A quinoa ela tem uma variabilidade genética muito grande. Então, a Embrapa ela adaptou para o Brasil recentemente o grão brasileiro, que é a quinoa brasileira, que chama BRS Piabiru, que eles fizeram, então, um melhoramento para adaptar ao clima tropical e ao solo brasileiro para poder ser produzida aqui. Ainda não tem dados, por exemplo, no IBGE, sobre a produtividade de grão da quinoa no Brasil, porque é um grão realmente muito recente. Mas a gente acredita e espera que daqui uns tempos eles já forneçam essas estatísticas para a gente. Mas uma variabilidade bem grande de coloração. Ah, sim. Eu acho que vai realmente avançar, alavancar essa utilização da quinoa, porque a gente vê muitas receitas hoje, né? O iogurte com a quinoa, né? O próprio arroz integral, colocar quinoa. Então, a gente já vê que, como você disse, a gente não tinha esse hábito, era mais os países andinos, né, que você falou, mas chegando aí pra gente, né? Exatamente, ela é muito nutritiva, ela é rica em nutrientes, em minerais, em vitaminas, tem mais de 10 aminoácidos essenciais que a gente precisa para nossa sobrevivência, né? A homeostase do nosso corpo, que é o equilíbrio. Só que mudanças na alimentação não são fáceis, né? Introduzir coisas novas, porque a alimentação é absolutamente cultural. Você tem uma cultura e é difícil vir coisas novas, né? A quinoa está chegando aí, ocupando o seu lugar e é preciso, então, divulgar mais mesmo os benefícios que ela traz para que mais pessoas possam consumi-la, né? Com certeza, ainda o resíduo, principalmente dela, ainda é subexplorado, mas a quinoa ela tem reconhecimento, mas realmente a gente espera que o reconhecimento no país aumente, né? A doutora Rubia, então, ela me informou antes de a gente começar esse projeto que o reconhecimento vai aumentar, porque a ONU já reconheceu, a FAO já reconheceu, a Embrapa já reconheceu esse potencial, então, de ser muito nutritivo e nutracêutico. Aí você ou a Rúbia podem responder, fiquem à vontade. Quando a gente fala em resíduo, a ideia primeiro que vem é uma coisa descartável, né? Parece, e quando resíduo alimentar, ainda vem mais ainda essa ideia, porque se sabe que as cascas, né, os talos dos alimentos, tem muitas propriedades nutritivas, mas nós não aprendemos com não é muito ensinado a nós utilizar isso, né? Falta um pouco de educação alimentar também, né? Com certeza, a gente vê bastante isso no nosso programa de mestrado, né, que é a valorização desses... que a casca da quinoa é um biorresíduo que ele é gerado no beneficiamento desse grão, né? Mas dentro da nossa casa, com certeza, a gente joga coisas, às vezes, no lixo que tem muito potencial, que pode ser utilizado para várias coisas. Inclusive, a gente tem outra matéria que é de resíduos sólidos, que a gente vê bastante isso. Para a valorização desses resíduos, desses talos, como a senhora citou, que a gente joga fora, não precisa ser jogado fora, dá para fazer um risoto, dá para fazer qualquer outra coisa. Rúbia, eu gostaria que você falasse assim um pouquinho para mim, como é que a tecnologia, a gente já falou que as tecnologias limpas, né, são multidisciplinares e tudo, mas como é que ela entra? Como é que essa questão de resíduos alimentares casam com
o programa de tecnologias limpas? Então, o aproveitamento de resíduos alimentares já é, por si só, uma prática sustentável. Já vai colaborar aí para a redução de impacto ambiental, para o aumento da sustentabilidade da cadeia de alimentos, né? E, consequentemente, vai colaborar também para a economia circular. As tecnologias limpas, elas são empregadas nesse processo que eu falei para você, Tânia, porque senão não teria sentido, né? Eu tentar valorizar um resíduo e gerar neste processo novos resíduos, mais poluição, enfim, gastar muita energia térmica, gastar muita água, muito solvente, isso não faria sentido. É por isso que a abordagem tem que ser baseada em tecnologias limpas, para que o processo seja efetivamente sustentável e que atinja o nosso objetivo, né? Que é fortalecer as cadeias produtivas, gerar emprego, produzir novos produtos, né? Como, por exemplo, esse extrato bioativo da casca da quinoa que a Raira vai trabalhar e que nós temos muita esperança que possa ser aplicado no sistema alimentar como conservante, como antioxidante, ou então que possa ser usado na fabricação de um nutracêutico para oferecer aí à nossa sociedade um composto natural, né, na forma de que poderia talvez ser adjuvante no tratamento de uma doença ou prevenção de doenças. Então, é nesse sentido. Certo. Olha, hoje nós estamos aqui conversando com a doutora Rúbia Carvalho Gomes Correia, que é professora do mestrado em Tecnologias Limpas no Unicesumar, pesquisadora, inclusive com trabalhos com pesquisadores de Bragança, em Portugal, e com a Raira Casalvara, que é biomédica e que é sua orientanda, aluna, mestranda do programa de Tecnologias Limpas. A gente discutiu hoje, né, sobre a valorização dos resíduos alimentares, a importância disso, notadamente no momento em que a gente, infelizmente, aí no Brasil e no mundo, a gente passa, seja em função da pandemia, seja em função das políticas, nós estamos vivendo um momento em que a fome está voltando, né? Então, daí a importância de pesquisas, Rúbia, como essa que vocês estão fazendo. Eu parabenizo, porque eu acho que essa é a função da ciência, né? Contribuir para a comunidade, os problemas do seu tempo, né? Sim. A gente agradece o espaço, Tânia, é maravilhoso poder falar disso, né? Obviamente é a nossa paixão, por isso que escolhemos essa linha de pesquisa, mas sim, o nosso intuito é ter um impacto positivo, né, na sociedade, fazer a diferença no nosso tempo, com certeza. E a Raira é uma aluna muito dedicada, que está cada vez mais se interessando por isso, e é muito legal ver um aluno florescer nesse interesse, né? Então, obrigada por nos permitir trazer isso para cá. Imagina. Eu quero retomar, faltam alguns minutinhos, nosso programa é curtinho, ele acaba logo, mas a doutora Rúbia falou uma coisa que eu queria fechar esse programa enfatizando, reforçando isso que ela falou, que teve um momento em que ela disse que com a pandemia, nós estamos vendo está surgindo, está voltando uma valorização da ciência. Quando você falou isso, eu achei assim, muito interessante, porque de fato nós vínhamos num momento em que a ciência estava muito desacreditada, né? As pessoas achavam que conhecimento se adquiria em redes sociais, sem estudo, sem pesquisa, sem método, né? Sem raciocínio, sem razão, e isso era um momento que vinha ganhando muita potência. De fato, você toca num ponto importante. Com a pandemia, nunca se precisou tanto da ciência, né? Nós precisamos muito da ciência, dos cientistas, do conhecimento, e isso nos levou de novo a um lugar de valorização do conhecimento científico, que ainda que a gente não despreze o senso comum, os conhecimentos populares, a tradição, não se trata de jogar tudo no lixo, mas nós parece que vamos aprender a separar alhos de bugalhos, aquilo que faz parte de um senso comum aceitável
e aquilo que é realmente criado, né, pela cabeça das pessoas por meio da superstição, do erro. Isso é talvez algo positivo aí desse momento tão duro que a gente está vivendo, né? Sim, se tem algo positivo que a gente pode tirar desses tempos tão difíceis, cruéis, né, para a maioria das pessoas, é que tem gente aí trabalhando há muito tempo, a vida toda, para trazer a cura de doenças, para trazer opções de sustentabilidade, para promover, né, a produção de alimentos, por exemplo, para salvar vidas nas diferentes esferas, né, da saúde, enfim. E essas pessoas têm que ser valorizadas. E a ciência, Tânia, você sabe disso, a coisa demora muito tempo. A gente começa com uma ideia embrionária, a gente vai envolvendo vários alunos, envolve a formação de recursos humanos, é o que a gente faz ali na pós-graduação, não é? E envolve muita coisa. Então, é muito bom ter essa perspectiva de valorização dos nossos esforços, né? Gente, hoje, na hora do encontro, vocês que me acompanharam, viram que nós conversamos com duas pesquisadoras que estão aí batalhando, contribuindo com certeza para o avanço das suas respectivas áreas, a doutora Rúbia e a Raíra Casalvara, que é uma biomédica, né? A hora do encontro teve um prazer enorme de conversar com vocês. Quero dizer que estamos sempre aqui abertos para que vocês possam trazer, né, os resultados e os avanços desse estudo. E tenho certeza que aqueles que estiveram conosco, nos acompanhando, os nossos telespectadores, gostaram de saber da importância dos resíduos alimentares. Foi um prazer. Obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia. Eu agradeço. Olha, a hora do encontro é isso, é esse nosso bate-papo, é esse momento em que a gente vem conversar sobre ciência, mas de uma forma que aproxime das pessoas, né? Para não ficarmos pensando que ciência é algo que se faz num laboratório distante, aqueles pesquisadores que estão lá desconectados da vida. Ciência é vida e busca de uma vida melhor para todos. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Na próxima semana, nesse mesmo horário, eu estarei aqui numa hora do encontro com mais um convidado ou uma convidada para falar com vocês. Tchau, tchau.